Mas o que são valores, né? Os valores são, na verdade, os valores são as coisas que norteiam as nossas atitudes. Então, nós somos guiados pelos nossos valores. Se eu hoje estou aqui falando com você, com certeza é baseado nos valores, naquilo que eu acredito que é importante para mim. Se de repente uma pessoa faz uma escolha na vida, normalmente ela tá guiada aí pelos valores. E normalmente quando faz uma escolha diferente daquilo que é do valor dela, aí ela pode sofrer muito mais. A gente precisa entender que diferente, o valor é aquilo que norteia de fato a nossa atitude, não aquilo que eu quero ser. Muitas vezes eu valorizo uma determinada coisa e aquilo faz com que eu siga para um determinado caminho, mas muitas vezes eu gostaria de ser de uma determinada forma, e o gostaria de ser é diferente de ser, você entende? São coisas diferentes. Valores realmente as coisas que nos ajudam nas nossas tomadas de decisão, faz com que a gente escolha X diferente de Y. Por que que os valores são tão importantes? Porque se tomamos uma atitude diferente ou que está em desacordo com os nossos valores, a tendência é gerar sofrimento. Então, se de repente eu faço alguma coisa diferente daquilo que eu acredito, a tendência é que me gere sofrimento. Então, por que que é importante a gente entender os nossos valores? Por que que é importante você passar essa ferramenta para o seu paciente? Um dos pontos é esse, tá? Quando a gente entende quais são os valores, pode ser que isso auxilie no processo de tomada de decisão. Então, quando a gente toma uma atitude diferente daquilo que é o nosso valor, a tendência é que isso gere um pouquinho mais de sofrimento. Uma outra vantagem de utilizar aí as ferramentas de valores é porque os valores vão nortear as nossas atitudes e elas auxiliam também aí, os nossos valores auxiliam também aí no nosso processo de tomada de decisão. Eu falei aí sobre o ganhos e perdas, ferramentas de ganhos e perdas, e na ferramenta de ganhos e perdas ela pode ajudar também no processo de tomada de decisão, mas normalmente o que vai definir a ponta final, a situação final, são os nossos valores. Então, em geral, as nossas atitudes, quando a gente racionaliza o processo de valor, a gente acaba fazendo com que as nossas atitudes sejam mais assertivas, né? Quando a gente sabe qual é o nosso valor, a gente toma decisões mais claras e faz com que as nossas decisões elas sejam mais seguras, mais assertivas. Então, facilita o nosso processo aí de tomada de decisão. Se eu não conheço o meu valor dentro desse processo, se eu tenho um valor de segurança, valor de liberdade, eu presto um concurso público, aí pode ser que aí isso me traga um pouco mais de sofrimento, porque talvez por não conhecer os meus valores eu tomei uma decisão errada e isso vai me desencadear aí uma série de problemas. Então, como os valores norteiam as nossas atitudes, quando a gente toma alguma atitude que vai de encontro aos nossos valores, aí a gente acaba sofrendo um pouco mais. Então, quando a gente racionaliza, a gente traz para o racional e conhece os nossos valores, isso facilita bastante no processo aí de tomada de decisão. Então, quando a gente faz isso com o paciente logo no começo, vamos entender quais são os seus valores, você consegue, de certa forma, fazer com que ele olhe situações que aconteceu na vida dele de uma maneira diferente. E, gente, é uma ferramenta tão bacana, tão eficaz, que pode fazer também com que o seu paciente entenda as outras pessoas. Então, acontece muito das pessoas terem insight dentro da clínica, consegue entender por que de repente não lida bem com uma determinada situação de uma outra pessoa, porque ela tem valor diferente do seu. Então, por isso é que realmente esse processo às vezes é um pouco difícil. Quando a gente briga, né? Quando a gente tem aí uma certa implicância com alguém, provavelmente é porque
de certa forma, os valores que a outra pessoa tem é muito diferente daquilo que você acredita. Então, quando você entende que o valor da outra pessoa é diferente, isso facilita também para que você consiga se relacionar melhor aí com o outro, né? Então, facilita também no processo aí de relacionamento com as outras pessoas. É uma ferramenta que contribui bastante para o processo de autoconhecimento. Certamente, se você utilizar ela no começo do seu atendimento, você vai usar pelo resto aí dos seus atendimentos clínicos, porque você vai, de certa forma, vai chegar quase toda a sessão, você vai resgatar essa questão dos valores para que a pessoa entenda aí alguns pontos. Então, utiliza ela logo no começo, porque vai te ajudar bastante. Bom, gente, como que a gente aplica essa ferramenta de valores? Eu costumo aplicar de uma maneira muito fácil. Faço papeizinhos. Antes eu colocava vários valores aí, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, tá? Mas antes eu colocava assim. Agora eu faço papeizinhos e peço para a pessoa. Primeiro eu pergunto se ela sabe. Eu acho que o primeiro passo é fazer um trabalho de psicoeducação. É explicar quais são os seus valores. Você sabe, pergunta para as pessoas, né, se elas conhecem os valores delas, se elas sabem quais são os valores que norteiam as atitudes dela, e fazer com que ela entenda o porquê, a importância dela saber os valores, que auxilia no processo de tomada de decisão. Todo esse trabalho de psicoeducação é muito importante antes que a gente comece a aplicar a ferramenta. E aí depois você pergunta se ela conhece aí quais são os valores dela. Coisa básica, gente, vou dar alguns exemplos aqui: respeito, liberdade, rotina, estabilidade, sucesso, excelência, compaixão, competitividade, honestidade, desafio, poder, reconhecimento, enfim. Valores é o que não falta: crescimento contínuo, aceitação social, comprometimento consigo mesmo, status, mudança e variedade, individualidade, responsabilidade, fama, ordem, organização, comprometimento com o próximo, previsibilidade. Esses são alguns valores aqui. De repente, se você coloca tudo isso em pequenos papéis e pede para ela escolher quais são os valores que de fato norteiam as atitudes dela. Então, ela pensar em alguns processos que ela teve de tomada de decisão, quais foram os valores que puderam contribuir com aquela tomada de decisão. Pede para ela escolher quantos ela quiser. A partir daí, você tenta hierarquizar, tenta fazer com que ela escolha os 5 que mais são os valores que norteiam as atitudes. Veja bem, gente, não são os valores que ela gostaria de ter, mas os valores que ela tem, tá? Então, vamos supor que a pessoa tem aí um valor muito grande relacionado à individualidade, né? Que de fato norteia ela a questão da individualidade, mas que ela precisa ter aí um comprometimento com o próximo. Ela acreditava que seria melhor se ela fosse um pouquinho mais comprometida com o próximo, mas que ela não consegue ser, que nas atitudes dela, ela não consegue ver evidência do comprometimento com o próximo. Se ela não consegue ver evidência do comprometimento com o próximo, esse não é um valor. Então, a gente vai descartar esse valor. Tem que ser os valores que de fato ela tem e não o que ela gostaria de ter, tá? Uma vez que ela escolheu lá uma quantidade que ela quis dos valores, ela vai escolher os 5 que norteiam de mais atitudes delas. Então, mais atitudes são norteadas por aqueles valores. E aí ela vai hierarquizar esses valores. Calma, gente, eu vou explicar. O que seria o hierarquizar? Ela vai dizer qual que é o primeiro o primeiro valor que ela leva em consideração ao tomar uma atitude, qual que é o segundo valor dentro dessa hierarquia. Então, primeiro eu levo em consideração esse, depois eu levo em consideração esse.
qual que é o terceiro valor, o quarto e o quinto. Lembrem-se, não é o que ela acha mais importante, mas o que de fato faz com que ela tome a atitude X ou Y. Primeiro ela leva em consideração esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois aquele. Vamos supor, vou dar exemplo, que ela tem aí um valor muito grande de respeito e um outro valor relacionado à fama. Então, para ela, a fama é de fato muito importante. Então, norteia a atitude dela, mas o respeito está em primeiro lugar. Uma pessoa que tem lá a questão da fama em segundo e do respeito em primeiro, provavelmente ela não vai tomar atitudes que vai ultrapassar os limites do respeito, dentro do que ela considera como respeito, para atingir a fama. Então, ela colocando o respeito em primeiro lugar é diferente dela colocar o respeito em segundo lugar, entende? Então, é fazer essa hierarquia mesmo, não é colocar de acordo com o que ela acredita que deveria ser o mais importante, mas o que de fato norteia as suas atitudes. Tem pessoas, por exemplo, que têm valores relacionados à reputação muito forte. Então, e às vezes está na escala de valores primeiro. Então, e essa hierarquia ela é importante fazer até para ela entender como que ela está norteando as atitudes dela. Às vezes ela nem quer ter o valor, já aconteceu comigo, de um determinado valor, eu não gostaria de ter valor relacionado ao status, mas eu tenho. E aí, racionalizar esse processo faz com que de fato lá em um determinado momento ela muda. Uma vez hierarquizado, aí ela já vai sair de lá da sua sessão certamente com insight, porque ela vai entender o porquê é que de repente ela tomou uma determinada atitude e não tomou outra atitude, e ela vai entender o processo dessa racionalização dos valores, vai fazer com que ela entenda qual atitude tomar em determinadas situações. Então, essa racionalização, ela pode parecer muito singela, gente, mas é transformadora. Acredita em mim. Faça isso que vocês vão entender. E de certa forma, também, como eu falei, ela pode contribuir bastante para que você consiga aí, para que essa pessoa consiga entender o porquê é que de repente ela não se dá bem com uma outra pessoa. Às vezes são valores totalmente diferentes e por conta disso acaba aí gerando algum tipo de conflito. Então, toda vez que você fizer algum tipo de ferramenta nesse sentido, também acho que é importante você começar a discutir questões relacionadas às relações. Várias luzinhas, várias fichas começam a cair, gente. Eu tô falando isso porque toda vez que eu faço a ferramenta de valores na clínica, eu tenho aí resultados muito positivos com o meu paciente e eu vejo que várias fichas começam a cair.